Olá, elite da língua portuguesa, beleza? Vamos detonar aí no nosso curso aí, Gramática para o CESP, continuando trabalhando com aposto, né? Eu falei para vocês na aula passada, acompanha aí, que nós temos termos relacionados a nomes, adjunto nominal, complemento nominal, predicativo e aposto. Nós estamos estudando aposto. Eu já mostrei para vocês o aposto explicativo e o aposto restritivo. Eu falei para vocês que para ser aposto, nós temos... Só um minuto. Opa. Nós temos 4 características. Refere-se a nome, é uma expressão de natureza substantiva, tem identidade semântica e característica única, né? Foi isso que eu falei. Então vamos lá, 7. Ex-presidente da Transpetro e relator da Lava Jato, Sérgio Machado, disse... Galera, muita gente vai achar que isso aqui é erro de pontuação, não é? Sérgio Machado deveria estar entre vírgulas. Não. Eu te mostrarei aqui agora, em pontuação a gente vai estudar isso. Se não tem vírgula daqui para cá, eu entendo Sérgio Machado como sujeito de disse. Ou seja, Sérgio Machado disse. Sérgio Machado disse. Quem é que disse, professor Cleiton Natal? Sérgio Machado. Sérgio Machado disse. Então, Sérgio Machado é o sujeito de disse. Então, esse termo aqui, em negrito, que nós vamos colocar, botar o marca-texto amarelo aqui, esse termo inteiro, ex-presidente da Transpetro e delator da Lava Jato, se refere a quem? A Sérgio Machado. Ou seja, refere-se a nome? Sim. É uma expressão de natureza substantiva? Sim. Existe identidade semântica? Sim. Por quê? Quem é ex-presidente da Transpetro, tal? O Sérgio Machado é. Sérgio Machado é. Uma coisa remete à outra. Agora, para olhar a característica única, você olha para Sérgio Machado. É um nome próprio, com sobrenome. Você só entende que nesse contexto tem um Sérgio Machado. Então, isso aqui é um aposto explicativo, que eu chamo de, o CESP já usou esse nome, prova antiga, de topicalizado. Letra horrível. Topicalizado porque está no tópico, está no início. Então, olhe para mim, galera. Eu não quero que você pense em aposto como um termo sempre entre vírgulas. Não, o aposto deve ser isolado por vírgula. Mas a posição do aposto ele pode vir no meio, intercalado, ele pode vir no final, ele pode vir até no início. Então vamos lá no quadro. Então, essa questão aqui, isso é muito comum na nossa imprensa. Eles anteciparem para dar ênfase para o aposto. Eles antecipam, é muito comum em jornais, nesses periódicos, né? É muito, muito comum. Mas é um aposto explicativo topicalizado, ou seja, está no tópico. Está no tópico, né? Sérgio Machado disse. Daqui para cá, isso é sujeito daqui. Então, preste atenção. Isso aqui refere-se a nome? Sim. É uma expressão de natureza substantiva? Sim. Existe identidade semântica? Sim. Professor Cleiton, tem característica única? Sim. Sim. Por quê? Eu olho para Sérgio... existem vários ex-presidentes da Transpetro. Não é isso que você está fazendo. Não é isso. Você olha para o termo que está sendo explicado. Sérgio Machado só tem explicação. É fato. Se essa questão poderia ser reescrita de várias formas. Se eu reescrevesse isso aqui assim, ó, botasse um artigo e falasse assim, ó, o ex-presidente da Transpetro
e delator da Lava Jato, não vou botar esse restante não. Sérgio Machado disse. Se tivesse assim, eu entenderia já diferente. Sérgio Machado já se refere a quem? A ex-presidente da Transpreto. Ainda botei o artigo. Refere-se a nome, sim, é uma expressão substantiva, sim. Só que ex-presidente da Transpreto tem mais de um. Aí isso aqui já passaria a ser um aposto restritivo. Isso já passaria a ser um aposto restritivo, né? Mas do jeito que está escrito ali, quem é o termo fundamental, o termo que você vai olhar a característica? Sérgio Machado, ele que é o principal. Porque não tem vírgula de Sérgio Machado para disse. Né? Não há vírgula de Sérgio Machado para disse. Então, esse ex-presidente da Transpreto e delator da Lava Jato se refere a Sérgio Machado. Só tem um Sérgio Machado aí. Então, isso aqui é um aposto explicativo de Sérgio Machado. Né? É um aposto explicativo. Tudo bem, galera? Tudo certo? É isso aí. Professor, até aí eu entendi tudinho, meu gato. Até aí está tudo ok para mim, professor Cleiton Natal. Tudo ok. Tudo certo. Beleza. Então, o aposto explicativo, olha para mim, ele pode ser antecipado? Ele pode vir no início? Pode. No tópico, por isso que eu chamei de topicalizado. 8. Morreu nesta quinta-feira, 19, aos 68 anos de idade, o ministro do STF, Supremo Tribunal, Teori Zavascki. Teori Zavascki se refere a quem? Ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Teori Zavascki é um nome. Tem identidade semântica? Sim. Se eu falo teoria, lembro do ministro do STF. Ministro do STF, teoria. Na ocasião. Professor, característica única? Não. O termo fundamental é ministro do STF. Na ocasião, 1, 2, 3, até hoje, né? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. De 11, você está tirando um? Sim. Por isso que não tem vírgula aqui. Isso é um aposto restritivo ou especificativo. Por isso que está sem vírgula. Após a queda de uma aeronave em Paraty. Olha só. Esse litoral do Rio de Janeiro se refere a quem? Paraty. Paraty é um substantivo? Sim. Litoral do Rio de Janeiro é uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Onde é que fica Paraty? No litoral do Rio de Janeiro. No litoral do Rio de Janeiro tem Paraty. Está esclarecendo onde fica Paraty. Se refere a um substantivo? Sim. Isso aqui é um aposto explicativo. É um aposto explicativo. Então, professor Cleiton, o aposto explicativo, olha só, olha para mim no quadro. Ele pode vir no final? Pode. Como aquele exemplo do ex-presidente da Transpetro. Pode vir no início? Pode. Ele pode vir no meio, entre vírgulas, intercalado? Pode. Você tem que lembrar das 4 características. Eu tenho aqui, ó, expressão substantiva, refere-se ao substantivo, identidade semântica. Galera, se você estiver entendendo bastante o que eu estou trabalhando aqui agora, você vai arrebentar em pontuação. Ninguém vai te segurar, porque você vai aprender a racionalizar os aspectos da pontuação. E isso aí é importante. Então, a análise sintática é um meio para que nós venhamos chegar a uma finalidade. Por isso que eu chamo essa nossa etapa do curso de módulo básico, né? De módulo básico. Depois nós vamos entrar no avançado, né? No módulo básico. Posso continuar? Vamos lá? Série de reportagem mostra o rastro. Quem mostra, mostra algo. Mostra o rastro de dor e revolta, objeto direto. Galera, a partir de hoje, a partir de hoje,
se refere a quem? Esse a partir de hoje. Fala para mim. Esse a partir de hoje se refere a quem? Não é porque está entre vírgulas e aposto. Eu já ensinei para vocês. Se refere ao verbo. Mostra quando, a partir de hoje. Isso é um adjunto adverbial, nesse caso de tempo. É um adjunto adverbial de tempo. É um adjunto adverbial, né? Professor, é verdade, é um adjunto adverbial. É isso aí. É isso aí. Não posso chamar de aposto. É ou não é? Lembre-se, gente, aposto se refere a substantivo ou expressão de natureza substantiva ou palavra com valor de substantivo. E é uma expressão substantiva. O aposto é sempre o substantivo, é substantivo. Quando eu digo mostra a partir de hoje, a relação é com o verbo ou não é? É. Então aposto está fora. Vamos lá? Olha essa é bacana. O juiz federal Sérgio Moro se refere a quem? Juiz federal. Vamos lembrar do aposto? Refere-se a nome. É uma expressão de natureza substantiva. Existe identidade semântica, só que não tem característica única. Eu olho para juiz federal, existem vários. De um grupo eu estou tirando um. Isso é uma restrição. Então nós vamos chamar de aposto restritivo ou especificativo. Tá? Aí depois entra uma oração que está à frente, explicativa. Depois a gente vai estudar isso. Participou de um evento com empresários em Curitiba, no Paraná. Gente, lá em morfologia eu falei para vocês. Tem muita gente que vê no Paraná lugar. Olha para mim. O cara vê no Paraná, já fala adjunto adverbial de lugar. Isso é um perigo. Isso é um perigo. É perigoso. Muito perigoso. Você não pode fazer isso. Né? Quando eu pego no Paraná aqui, não é adjunto adverbial, porque adjunto adverbial tem que se referir a verbo. Este no Paraná, no texto, está se referindo a quem? A Curitiba. Vamos lá, meus amores. Refere-se a nome? Sim. Curitiba é um substantivo. É uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Quando eu digo Curitiba, está no Paraná. Eu falo em Paraná tem Curitiba. Uma coisa remete à outra. Tem característica única? Sim, só tem uma Curitiba. Isso é um aposto explicativo. Tome cuidado. Da ideia de lugar. Eu já falo que é adjunto adverbial de lugar. Não! Olha para mim. Para ser adjunto adverbial, galera, nós estudamos em morfologia. Tem que sair da locução adverbial. Isso não é locução adverbial. Locução adverbial se refere a verbo. Isso aí ele está ratificando. Onde fica Curitiba? No Paraná. É uma explicação. Ele está ratificando, está confirmando. Vamos lá? Esse trecho é de Padre Antônio Vieira, barroco. Ele fala assim, olha que lindo. Para um homem, faltou o M aqui, a digitação, se ver a si mesmo, são necessárias 3 coisas. Quais são as 3 coisas? Olhos, espelho e luz. Olhos, espelhos e luz se refere às 3 coisas. Ou seja, refere-se a nome? Sim. Está esclarecendo. Quais são as 3 coisas? Está esclarecendo. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva. Gente, isso é um aposto. Só que quando eu tiver 2 ou mais elementos, nós vamos chamar de aposto enumerativo. 2 ou mais elementos esclarecendo uma expressão. Está esclarecendo as 3 coisas. Mas eu quero dizer, eu até falo no meu livro isso, olha para mim, que o aposto enumerativo, ele tem um cunho explicativo.
Se você pegar é expressão substantiva, refere-se a substantivo, identidade semântica e característica única. Só tem 3 coisas aqui. É uma explicação. Todo aposto enumerativo tem um cunho explicativo. Já pensou eu falar aposto enumerativo e não está explicando? Porque só pode explicar com uma palavra só. Não, isso seria muito burro. Eu vi cair numa prova do STF afirmando que esses 2 pontos introduzem uma explicação. Tá certo? Tá. São nomenclaturas concorrentes. Se ele falasse os 2 pontos aqui introduzem uma enumeração explicativa, tá certo. Eu já vi numa prova do TCU falando que isso aqui é uma enumeração com intenção explicativa. Tá certo. Eu quero dizer que uma nomenclatura não anula a outra. Para a gramática rígida, para a gramática tradicional, a primeira nomenclatura, quando eu tiver 2 ou mais elementos esclarecendo, é um aposto enumerativo. Contudo, não deixa de ser uma explicação. Uma nomenclatura, entenda, não anula a outra. Não fica travadinho para fazer prova do CESP, não, com visãozinha gramatiqueira, meu amigo, que você vai tomar pancada. Toma pancada. Tem que ter uma visão textual. Eu provei para vocês, 2 ou mais elementos, está. Ele esclarece? Esclarece. Mas quando é 2 ou mais elementos, está enumerando. Mas não deixa de ser uma explicação. É isso aí. Beleza? Então fizemos 11 exercícios de fixação. Agora vamos fazer questões de provas. Vamos lá? Fazer algumas de provas. Não, tem mais uma aqui. Acho que isso é a última. Isso, de fixação. Existia... O que existia ao sujeito? Uma organização. Segundo o diretor mais importante da empresa. Isso não pode ser aposto. Existia, segundo o diretor afirmou. Conforme ele afirmou. Isso é uma locução adverbial, porque é mais uma palavra que se refere a verbo. Sintaticamente é um adjunto adverbial. Alguns vão falar de conformidade, outros vão falar de opinião. Mas o mais importante é que se refere a verbo, não é aposto. É isso que eu quero que você entenda, porque isso vai nos ajudar na aula de pontuação. Vai nos ajudar. Questões de provas. STJ Analista 2018. Questão nova. Ele falou, o trecho juízes, promotores, vamos lá colocar em negrito o trecho que ele falou? Meus amores e advogados. Isso aqui. Se somente nós pudéssemos, e se nós, tanto é que o verbo está na primeira pessoa do plural, pudéssemos, é sujeito daqui. Agora, juízes, promotores e advogados, se refere a quem? A nós. Refere-se a nome? Sim, porque nós é um pronome substantivo, tem um cunho de substantivo, substitui o substantivo. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim. Tem identidade semântica? Sim. Explica? Sim. Mas é uma enumeração. Todo aposto enumerativo tem um cunho explicativo. Então tá explicando? Tá. Quem é nós? São os juízes, promotores e advogados. Quem são os juízes? Os promotores somos nós. Olha a identidade semântica. Então tá explicando. Professor, mas é uma enumeração? Quem tá enumerando quem é nós? Sim. Dá na mesma. Então o item veio gabarito oficial do CESP agora, 2018. Certo. Certo. Próxima. Essa questão é muito forte. Eu ia falar outra palavra, eu mudei para forte. Notou que eu disfarcei? Essa questão é fera. Relação entre número de funcionários, de alunos, citação na internet, volumes, tal, informações do web, professores, como, tal. Eu quero o seguinte, que você entenda que sintaticamente os demais é o sujeito de quem? De tem. Os demais é o sujeito de tem. Os demais é o sujeito de tem.
Não se esqueça. Por favor. Agora, ele falou o seguinte, que o trecho isolado por travessões tem valor sintático equivalente ao da expressão os demais. Gente, esse relação, isso tudo aqui está se referindo aos demais. Porque se você pegar o contexto, ele fala assim, ó, elaborada para 4 Corelli de Simons, entre 400 instituições, a pesquisa leva em consideração 7 critérios, 2 dos quais têm peso maior. Ele fala dos 2. Os demais, que são mais 5, que são aqui. Então, esses 5 que ele diz são os demais. Refere-se a nome, sim. É uma expressão substantiva, sim. Tem identidade semântica, sim. Tem característica única. É uma explicação. Ah, mas está enumerando. Toda enumeração tem um cunho explicação. Explicativo. Mas eu posso chamar de aposto enumerativo, aposto explicativo. Sem problema. Está explicando os demais. Aí, então isso aqui de amarelo em negrito é aposto. Isso aqui, os demais, é sujeito. Aí ele falou que o trecho isolado por travessões tem valor sintático equivalente aos demais. Um é sujeito, o item está posto. Mas o item está certo. Mas por que, professor lindo? Vamos ver por quê. Opa. Deixa eu só ver aqui um negocinho rapidinho para vocês. 5, 6. Aqui. É isso que eu estava atrás. Observação. Celso Cunha assinala. Celso Cunha assinala. O aposto tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. O mesmo. Dessa forma, quem está falando isso é Cleito Natal? Não, Celso Cunha. Tem o mesmo valor sintático do termo a que se refere. Dessa forma, um aposto que se refere ao sujeito tem característica de sujeito. Olhe para mim. Então, o aposto, como uma aluna me disse um dia, professor, seria como ele se tivesse uma função sintática cumulativa. Sim. Ele é aposto? Sim. Mas ele equivale sintaticamente ao termo a que se refere. Isso é fera, né? Qualquer um que acerta isso não. Sabe por quê? Tem identidade semântica? Sim. A identidade semântica nos conduzirá a uma identidade sintática. Então, o Celso Cunha assinala, o aposto tem a mesma característica sintática do termo a que se refere. Ele equivale sintaticamente ao termo que se refere. Poxa, professor, caramba, essa questão pega, porque eu já classificaria diferente. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, professor. Então, eu posso falar que esse termo em destaque, relação, é aposto. Olha para mim. Mas está se referindo ao sujeito? Está. Então, ele equivale sintaticamente ao sujeito. São termos equivalentes. Fera, né, gente? Muito doido este item. Muito bom este item. Muito bom mesmo. Legal? Vamos continuar. Outra questão, STJ, analista 2018. Os 2 pontos logo após ocidentes introduzem uma explicação sobre o porquê de os pressupostos serem considerados tipicamente ocidentais. Gente, ele está falando desses 2 pontos aqui. Gente, há muitas questões de gramática do CESP, e são muitas, que você vai matar por interpretação. Eu estou numa fase do curso, de uma fase de muita técnica. Né? Muita técnica, que a gente está trabalhando no pré-requisito para que você racionalize as questões futuras. Contudo, existem questões que você vão matar por interpretação. É fato que aqui eu tenho uma enumeração. É uma estrutura até oracional, que a gente não está estudando ainda, mas é uma enumeração que está esclarecendo algo. Ó, se você pega assim, ó, o conceito, pega o texto, de direitos humanos, assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos. Todos eles tipicamente ocidentais. Esses pressupostos são ocidentais.
Quais são os pressupostos? Existe natureza humana universal que pode ser conhecida tal. Está esclarecendo quais são os pressupostos? A natureza humana é essencialmente diferente, tal. O indivíduo possui tal. Se essas estruturas racionais estão enumerando, estão. Mas é uma enumeração explicativa, porque esclarece. Isso aqui a gente vai estudar depois, é uma estrutura oracional. Eu não estou com visão gramatiqueira agora. Não me mande no fórum de dúvida que explica isso aí, pessoal. Por que tem oração? Depois você verá. Eu quero te ensinar a responder. Lá em período composto a gente vai detalhar. É uma enumeração? É. Tem um cunho explicativo, essas enumerações? Tem, de esclarecer quais são os pressupostos. Olha o que ele falou no item. Leia o item. Olha o que ele falou, o que está explicando. Olha o que ele falou. Os dois pontos empregados logo após ocidentais introduzem uma explicação sobre o... É uma explicação, mas sobre o porquê de os pressupostos serem considerados tipicamente ocidentais é errado. Não é sobre o motivo deles serem considerados ocidentais, não é isso que ele está explicando. Ele está explicando o conceito de direitos humanos assenta em um bem conhecido conjunto de pressupostos, todos eles tipicamente ocidentais. Aí ele está enumerando, está explicando, esclarecendo quais são os pressupostos. Ele falou a interpretação, que introduz uma explicação sobre o motivo, porquê, qual é o motivo dos pressupostos serem considerados tipicamente. Não é isso, tá doido? Não é isso. Ele está esclarecendo quais são os pressupostos. É isso que ele está fazendo no item. Está esclarecendo quais são os pressupostos. É isso, né? Nada a ver o item. 4. CESP 2016. O enunciado, índice comumente utilizado para medir a desigualdade, tem função adjetiva. Ele falou que esse termo tem função adjetiva, pois confere uma qualidade ao antecedente coeficiente de Gini, linha 1. A semelhança do que ocorre no segundo parágrafo com o ano da privatização. Então, ele falou que este índice comumente utilizado para medir e esse ano de privatização. Eu quero falar dessas expressões com vocês primeiro. Índice comumente utilizado, esse índice comumente utilizado se refere a quem? Se refere ao coeficiente de Gini. Refere-se a nome? Sim. É uma expressão substantiva? Sim, porque índice é um núcleo, é um substantivo núcleo. Tem identidade semântica? Sim. O que é o coeficiente de Gini? É esse índice comumente utilizado para medir. Quem é esse índice? É o coeficiente de Gini. Tem característica única, só tem um coeficiente de Gini. Isso aqui é um aposto explicativo. Se aposto não tem função, aposto não possui, meu amor, meu lindo, aposto não possui função adjetiva, é função substantiva. O que é o aposto? É um substantivo que se refere a outro substantivo. O item já está errado. Mesma coisa aqui, ó, ano da privatização refere-se a 88. 88 é a identidade semântica. Esse ano da privatização, ano de 88, está ratificando. Só que o núcleo é ano. Ano é substantivo. Eu tenho um substantivo que se refere a outro substantivo. Isso é aposto explicativo. Não tem função adjetivo. Gente, vocês lembram? O adjetivo pode ser adjunto, adnominal ou predicativo. Se você notou que é aposto, aposto não tem função adjetiva. Aposto é um substantivo que se refere a outro substantivo. Não qualifica. Ele está confirmando, ele está esclarecendo. Se eu falo Cleiton, vírgula, professor de português. Professor de português se refere ao Cleiton. Cleiton é professor. Professor de português é uma qualidade do Cleiton? Não. Está esclarecendo o que o Cleiton é. Muito lindo isso. Então, esse item é fera. Tá errado porque ele falou função adjetiva. Nada a ver. Gente,
2 aulas aí. Eu acho que você tá fera em aposto. Acho que você tá o melhor em aposto. Ninguém vai te pegar não, cara. Você vai arrebentar. Beleza, galera? Galera, Deus abençoe vocês e até nosso próximo encontro. Forte abraço.